Em nossas sagradas Escrituras, testemunhamos acontecimentos que transcendem os limites do entendimento humano e da própria ciência. Como ilustrado em Josué 10, versículo 12 e 13, vemos um episódio em que o Criador mantém o sol imóvel no céu por quase um dia. Adicionalmente, as Escrituras nos contam sobre duas criaturas que, de maneira extraordinária, foram dotadas da habilidade de comunicar-se através da fala. Uma pela intervenção divina e a outra pela influência do maligno. Embora os seres humanos sejam os únicos naturalmente dotados da capacidade de expressar pensamentos complexos através da fala, sabemos que algumas aves, como os papagaios, conseguem reproduzir sons. Contudo, essas reproduções são apenas imitações, sem um significado intrínseco. Mas em nossas Escrituras, há registros de dois seres que foram além dessa capacidade básica. Antes de mergulharmos nessa narrativa, encorajo você a engajar-se com nosso conteúdo, curtindo, se inscrevendo e ativando as notificações para não perder as futuras explorações. Nossa primeira jornada começa no Jardim do Éden, onde encontramos a serpente, um ser que, conforme Gênesis 3, era dotado de astúcia acima de todas as outras criaturas. Essa característica também é ressaltada por Jesus em Mateus 10, quando ele nos instrui a sermos prudentes como as serpentes. Originariamente, a serpente era uma criatura dotada de astúcia e mansidão, e sua forma era distinta da que conhecemos hoje. Ao invés de rastejar, ela possuía membros. O profeta Isaías, em sua previsão do reino messiânico em Isaías 11, versículo 8, nos lembra que haverá uma restauração da mansidão dos animais, similar ao estado original do Éden. Muitos acreditam que Eva mantinha uma relação especial com a serpente, talvez até a tratando como um animal de companhia. Esta proximidade tornou-se uma oportunidade para que Satanás influenciasse a serpente, dando-lhe voz para enganar Eva. Desafiando as palavras de Deus, a serpente persuadiu Eva a questionar o motivo de não comerem do fruto proibido, alegando que, ao fazer isso, alcançariam o conhecimento divino. Hoje, em nossa realidade, a ideia de um animal falante nos parece bizarra e até amedrontadora. No entanto, no contexto do Éden, Eva, em sua inocência, não viu estranheza na fala da serpente. Na verdade, ela pode ter sido ainda mais cativada pela habilidade inesperada da serpente de se comunicar. Quando confrontada por sua desobediência, Eva admitiu que foi enganada pela serpente, levando-a a comer o fruto proibido. A resposta divina a esse ato de engano e desobediência foi imediata e severa. As Escrituras, em Gênesis 3, versículo 14, nos contam sobre a maldição que Deus lançou sobre a serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: "Por causa do que fizeste, serás amaldiçoada entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida." A punição da serpente foi mais do que uma transformação física, marcando também uma mudança em sua posição no reino animal. A maldição que a fez rastejar e alimentar-se do pó serviu como um lembrete eterno da consequência do engano e da desobediência. Ao refletir sobre esta narrativa, vemos que as Escrituras não apenas nos contam histórias, mas também nos ensinam lições valiosas. Elas nos mostram a importância da obediência à palavra de Deus e as terríveis consequências que podem advir da influência do maligno. Também é um lembrete constante de que Satanás usará qualquer meio, incluindo seres inocentes, para realizar seus planos enganosos. Como seguidores da fé, é imperativo que estejamos sempre vigilantes, buscando discernimento e sabedoria nas Escrituras, para que possamos reconhecer e resistir às tentações e enganos que encontraremos em nosso caminho espiritual. Em um episódio singular, registrado nas páginas sagradas, encontramos outro relato de um animal que teve a capacidade de comunicar-se com um ser humano. Nas Escrituras, em Números 21,
Lemos sobre as grandes vitórias que os israelitas conquistaram ao longo de suas jornadas. Em Números 22, vemos que, ao acamparem nas terras de Moabe, a presença massiva e triunfante dos filhos de Israel causou grande temor nos moabitas. Diante da ameaça iminente, Balaque, o rei de Moabe, buscou a ajuda de Balaão, um profeta com a habilidade de abençoar e amaldiçoar. Esperançoso, Balaque enviou emissários a Balaão com o objetivo de convencê-lo a amaldiçoar Israel. Em Números 22, versículo 8, Balaão pediu que os mensageiros aguardassem enquanto ele buscava a direção de Deus. Em resposta, o Senhor disse a Balaão: "Não irás com eles, não amaldiçoarás o povo, porque é bendito." Mesmo após a recusa inicial de Balaão, Balaque insistiu, enviando mais mensageiros e prometendo grandes honras e riquezas. Apesar das advertências divinas, Balaão cedeu à tentação de ganho pessoal, e Deus, em sua soberania, permitiu que ele fosse, mas com a condição explícita de que ele deveria apenas falar o que Deus ordenasse. No entanto, enquanto Balaão seguia caminho, o anjo do Senhor se posicionou contra ele, visível apenas para sua jumenta. Em 3 ocasiões distintas, a jumenta desviou-se do caminho ao perceber a presença de um anjo, e isso foi causando crescente irritação a Balaão. Frustrado, Balaão puniu o animal, dando tapas, socos e pancadas. Essa situação de agressão ocorreu para que a jumenta continuasse no caminho nessas 3 vezes. Em um milagre surpreendente, a jumenta questionou Balaão: "Que te fiz eu, para que me espancasses estas 3 vezes?" Assim como encontramos em Números 22, versículo 28. A narrativa atinge seu clímax quando Deus abre os olhos de Balaão e ele vê o anjo, que o repreende por suas ações perversas e reconhece a sensibilidade da jumenta em perceber sua presença ameaçadora. Finalmente, seguindo as instruções divinas, Balaão não amaldiçoa Israel, mas sim o abençoa, frustrando os planos de Balaque e demonstrando a soberania de Deus sobre as nações e os propósitos dos homens. Histórias como essa demonstram o poder e a soberania de Deus em todas as situações, até mesmo nas mais inesperadas e incomuns, como um animal falando. A mensagem central desta narrativa é clara. Ninguém pode amaldiçoar o que Deus decidiu abençoar. O papel da jumenta na história é significativo. Ela, um animal considerado de menor valor, foi usada por Deus para revelar a Balaão sua rebeldia e desobediência. Assim, o Senhor mostra que pode usar as coisas mais simples e insignificantes para cumprir seus propósitos divinos e repreender os orgulhosos. É fascinante imaginar como seria se nossos animais de estimação ou qualquer outra criatura pudessem se comunicar conosco de forma clara e direta. O que eles diriam? Como reagiríamos a tal milagre? Ao refletir sobre esta história bíblica, somos lembrados de que Deus é onipotente e seus planos são insondáveis. Ele usa situações, grandes ou pequenas, para nos ensinar, guiar e às vezes nos corrigir. Então, e você? Como reagiria diante de um evento tão extraordinário quanto um animal falando? Será que ouviríamos a mensagem que Deus está tentando nos passar ou ignoraríamos, como muitas vezes fazemos com os sinais que Ele nos envia diariamente? Gostaria de convidá-lo a deixar suas reflexões e comentários abaixo sobre esta incrível passagem bíblica. Se você se sentiu tocado ou inspirado por esta história, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E, claro, inscreva-se no canal.